Licenças, eu quero agradecer muito a presença de todos que aqui estão, nossos irmãos que cotidianamente aqui já vêm, juntamente com aqueles que têm nos visitado. Eu pedi para manter normalmente a gente fecha tudo, né, até para melhorar um pouquinho aqui o som, mas está muito calor e os nossos ar-condicionados não estão dando conta. Então a gente teve que manter aberto e correr o risco aí, tá bom? Mas se Deus quiser, para o próximo ano, nós vamos resolver esse problema em nome de Jesus. 1 Tessalonicenses, deixa eu só abrir aqui, capítulo 3. Essa carta que nós temos trabalhado ela aí já durante alguns domingos. De manhã nós estamos trabalhando Atos. E nas quintas-feiras agora, a partir desta quinta-feira próxima, todos os pequenos grupos irão trabalhar o livro de Atos, tá? Então o pessoal já está recebendo aí o material e eles vão trabalhar os textos, todos os grupos trabalharão os mesmos textos que é Atos dos Apóstolos. Então, 1 Tessalonicenses, agora sim, versos de 6 a 10. Aí. Isso. A palavra de Deus diz assim: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos assim como nós também queremos ver vocês. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, nós ficamos animados quando nós soubemos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês? Noite e dia insistimos em orar para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Acho que até aí que eu falei, né? Até o 10. É porque o texto é contínuo. Se você pegar aí o capítulo 2, verso 17, é uma leitura só até o final do capítulo 3, tá? A gente tem fracionado por uma questão de tempo e para que a gente possa aproveitar os detalhes que nós temos aí nessa maravilhosa carta do apóstolo Paulo. Vamos orar ao nosso Deus? Pai, muito obrigado por esta noite, por cada pessoa que aqui está. Pedimos que, em nome de Jesus, o Espírito do Senhor esteja trabalhando em nossos corações a ponto de aprendermos sobre as verdades do Evangelho, as verdades espirituais e sermos instruídos na boa fé do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a entender a visão do Senhor para esta comunidade e ajuda-nos a colocar em prática aquilo que o Senhor tem falado conosco. Em nome do poderoso Jesus Cristo é que nós oramos hoje e sempre. Amém. Queridos, eu achei que nós terminaríamos o capítulo 3 hoje, mas não vai ser possível, não é? Como eu já falei, até devido à importância que tem sido essa carta para nós. Eu gostaria, inclusive, de dar algumas palavras iniciais, principalmente para cada membro desta igreja, ok? Para cada membro dessa igreja. Durante todo o meu ministério, eu tenho visto Deus direcionando o ensino. Eu já tive experiências em que eu vi claramente Deus alinhando as coisas que estavam sendo ensinadas. E nós aqui começamos em Atos pela manhã, porque eu entendi que o documento de Atos, a narrativa de Atos seria muito importante para nós, porque nos traria mais para perto do cristianismo bíblico, aquele cristianismo puro da igreja primitiva. Como que essas pessoas começaram, para que nós não ficássemos muito distante dessa realidade. Depois, nós começamos a noite com 1 Tessalonicenses. Mas eu confesso a vocês que quando eu decidi trabalhar 1 Tessalonicenses, eu não tinha noção
de que o tema do discipulado seria tão forte e tão presente nessa carta. Eu não tinha realmente essa noção. Na verdade, eu fui atraído por essa carta pelos capítulos 4 e 5, e não pelos capítulos 1, 2 e 3. Mas eu vi nos capítulos 1, 2 e 3 um chamado muito forte à ideia do discipulado, que foi algo que eu coloquei no coração de trabalhar com essa igreja desde o ano passado. Eu falei, gente, nós vamos trabalhar família e discipulado, que vai ser a batida que nós vamos dar em 2024, e ela está se estendendo para 2025. Então eu creio que Deus está nos ensinando algumas coisas importantes para a nossa caminhada como igreja. Deus está nos direcionando com coisas importantes. E eu tenho orado muito e pedido muita oração, feito muita oração e pedido muito para que as pessoas orem, obrigado, por essa igreja. Porque é uma igreja que eu vejo que tem um potencial muito grande, que tem muita gente boa e que nós podemos alcançar muitos corações. Eu converso com o Senhor sobre nós, eu falo sobre nós, sobre a nossa igreja, eu peço muito a Deus avivamento para a sua família, eu falo sobre a minha inconformidade com a maneira como nós nos relacionamos com a fé cristã. Eu peço ao Senhor uma virada de chave, isso já tem muitos anos. Eu oro pelo avivamento de cada pessoa aqui dentro, de cada família. Eu oro pelo avivamento coletivo dessa igreja, para que ela se torne uma igreja dinâmica, eficaz, que alcance o propósito, que esteja envolvida dentro da missão que Deus tem para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu oro para que Deus aqueça os corações e dê paixão aos crentes dessa comunidade, que as pessoas desejem não só estar aqui, mas desejem falar de Jesus por onde elas passam. Então eu oro muito para que Deus dê paixão aos crentes dessa comunidade, uma paixão que as incomode a viver o evangelho de Jesus segundo a palavra de Deus. Um evangelho que esteja mais bíblico e menos talvez social. Social no seguinte sentido: é que às vezes nós construímos uma ideia de igreja onde nós vivemos um evangelho muito social, no sentido de idas e vindas à igreja, de participação de eventos na igreja, de estar junto quando nós temos uma festa, quando nós estamos alegres, quando nós temos um churrasco, um almoço, e aquela coisa de dizer que eu tenho uma igreja, que eu pertenço a uma igreja, mas um distanciamento muito grande daquele evangelho que é bíblico, aquele evangelho que vive comunidade, que vive comunhão, que um ajuda o outro, que um exorta o outro, que as pessoas leem a Bíblia junto, cresçam junto e se edifiquem mutuamente, que é o que diz e ensina a palavra de Deus. Então, é um evangelho alinhado com as Escrituras Sagradas. Uma coisa que eu tenho dito aqui é que nós podemos estar com a igreja muito cheia, mas não estarmos alinhados com as Sagradas Escrituras, fazendo aquilo que é bíblico, vivendo aquela igreja que é uma igreja bíblica, onde nós temos partes uns com os outros nessa caminhada cristã. Eu oro ao Senhor que, pela sua graça e pela sua misericórdia, Ele quebrante corações e que Ele também converta pessoas ao Evangelho. Eu oro para que a santidade seja maior do que o pecado e oro pelo avivamento geral da igreja. São coisas que eu tenho falado com o Senhor sobre nós. E nós estamos vendo nessa carta de 1 Tessalonicenses, e falamos disso hoje de manhã, como Satanás trabalha para impedir o alinhamento da igreja do Senhor Jesus. A gente viu hoje de manhã que a primeira viagem missionária da igreja, no capítulo 13 de Atos, quando Barnabé e Saulo, que doravante passa a ser chamado de Paulo, chegam na ilha de Chipre. Eles descem no porto que os recebe, porto de Salamina. Depois desse lugar, eles viajam 160 quilômetros para dentro da ilha, num lugar chamado Pafos, uma cidade administrativa e religiosa da ilha de Chipre. E ali eles começam a falar do evangelho e um homem, um procônsul, um homem muito importante, o governador da cidade, pede para chamar esses dois homens porque ele queria ouvir a palavra de Deus. Mas tinha lá um homem chamado Bar-Jesus, também conhecido como Elimas, que enganava esse procônsul com magias
com feitiçaria, ele era um falso profeta. E Paulo repreendeu ele dizendo, olha como Satanás, chamou, o diabo está atuando através de você, disse para ele. Então, a gente vê como Satanás tenta impedir. Na carta de 1 Tessalonicenses, a mesma coisa. Paulo tenta voltar a essa cidade, que ele saiu tão rápido de lá. Ele sabe que tem um trabalho a ser terminado, ele sabe que ele precisa edificar a fé das pessoas, mas ele disse, olha, tem tanto obstáculo. Eu já tentei uma vez, já tentei duas, e com todo o ardor do meu coração eu não consigo voltar. E Paulo vai dizer assim, só tem uma explicação para isso. Satanás está atuando contra o ministério. Então a gente vê isso nessa carta de 1 Tessalonicenses e no livro de Atos, como Satanás trabalha para impedir o alinhamento da igreja. E ele coloca obstáculos, então, para esse avanço. E ele faz isso para que você não se anime com o Senhor, para que você não se alegre na presença de Deus, para que você não tenha vontade de servir ao Senhor. Por isso que as nossas famílias e a nossa vida são tão atacadas. Um homem ou uma mulher desanimado com a sua própria família vai desanimar com as coisas espirituais, vai desanimar com o Senhor. Então Satanás coloca armadilhas dentro da casa da gente, assim como individualmente ele vai trabalhando em nós de forma que a nossa fé vai sendo roubada de nós. Preocupação que o apóstolo Paulo teve nos capítulos e versículos anteriores, e por isso ele manda Timóteo de volta a Tessalonicense, você que tem acompanhado sabe do que eu estou falando, e a preocupação de Paulo era justamente essa, que Satanás roubasse a fé daquelas pessoas. E Timóteo volta lá então para escorar a fé deles, para ser um apoio, para que eles não cedessem na sua caminhada cristã. Então Satanás coloca obstáculos para que você não se anime com o Senhor. E quais são os obstáculos, então, que Satanás às vezes vai colocar em você? Indisposição. Você já percebeu que às vezes você quer vir, mas você não está disposto? Você coloca na sua cabeça assim, domingo eu vou à igreja. Domingo de manhã eu vou arrumar tudo, no sábado eu vou preparar minha casa, porque eu quero viver uma vida mais completa no Senhor. Então você quer vir para a igreja no domingo de manhã, mas aí no domingo de manhã tem algum problema, você não está muito disposto, você pensa 1, 2, 3 vezes, já perdeu a vontade e por aí vai. Ele coloca cansaço na vida das pessoas, um cansaço que às vezes você não sabe de onde está vindo. E você diz, puxa, eu não fiz nada e estou tão cansado. Eu quero vir na quinta-feira, mas eu trabalhei tanto, estou tão cansado. Desânimo, distrações, desinteresse e situações adversas que muitas vezes você traduz como cotidiano da vida. E nem sempre é. Às vezes é Satanás que está colocando lá pequenos obstáculos e pequenas armadilhas, e isso vai desanimando você de ficar feliz e próspero na presença do Senhor. Então você sabe no cognitivo o que você precisa fazer, mas você não consegue. E como Paulo, eu sei que eu tenho que voltar a Tessalonicenses. Já tentei uma vez, já tentei 2 vezes, mas Satanás tem colocado obstáculos que não me permite que eu vá a esse lugar. Deus tem um futuro glorioso para a sua igreja, mas nós precisamos acordar para isso e viver o que Deus tem para nós. A gente precisa sair da bolha, a gente precisa virar a chave, a gente precisa sair da caixinha para viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso é uma palavra para os membros da nossa igreja, para que você pense nisso, para que você medite nisso, o quanto você é fundamental, o quanto você é importante, para que Deus use, nesse projeto de Deus de alcançar o máximo de corações e edificar o máximo de vida. Amém? Dito isso, vamos ao texto aí. Desde o capítulo 2, verso 17, até o capítulo 3, até o final do capítulo 3, você pode verificar que Paulo fala da sua preocupação, a preocupação que ele tem com a fé das pessoas. Ele passou 3 meses, de 1 a 3 meses nessa cidade. Ele não conseguiu edificar suficientemente a fé dessas pessoas. E ele sai de lá e fica preocupado. E ele se preocupa tanto que ele envia Timóteo, a gente viu isso nos versos anteriores, ele envia Timóteo para ver como eles estão e encorajar essas pessoas a permanecerem
firmes na fé cristã. Então, no verso 6, ele diz o seguinte: agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês. Então, se nos versos anteriores ele diz que ele manda Timóteo para lá, agora ele está dizendo que Timóteo acabou de chegar. Nesse momento que Paulo está escrevendo, que deve ser o ano de 50 depois de Cristo, ele deve estar lá na cidade de Corinto, com o coração numa expectativa enorme da volta de Timóteo. Quando Timóteo volta, que ele vai escrever essa primeira carta a essa igreja, que provavelmente foi a primeira carta que ele escreveu, que se tornou um documento sagrado. Então ele vai dizer, olha, Timóteo agora acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós também queremos ver vocês. Bom, já matou uma preocupação. Será que aquele pessoal ficou aborrecido com a gente? Que saiu tão rápido de lá? Pelo jeito, não. Eles continuam nos amando, eles continuam firmes na fé e têm desejo de nos reencontrar. Quando eu li esse verso, uma imagem veio na minha mente. A imagem de um tempo em que meios de comunicação eram precários. Você talvez tenha vivido isso. Saiba você, jovem, adolescente, que nem sempre o celular existiu. Muitas vezes nós saímos da nossa casa, quando eu tinha 10 anos de idade, eu saía do subúrbio do Rio de Janeiro, do bairro chamado Oswaldo Cruz, próximo de Madureira, e eu ia eu saía de Alcântara, em São Gonçalo, não é? E ia para Oswaldo Cruz visitar o meu pai. E a minha mãe ia eu, meu irmão, eu tinha 10 anos de idade, meu irmão tinha 6, e a notícia de se nós chegamos ou não só aconteceria muito tempo depois, quando eu pedia a minha tia, que era a única pessoa que tinha telefone, para tentar fazer algum tipo de contato com a vizinha da minha mãe, para dizer para ela que seus filhos chegaram aqui. Senão, só ia ficar sabendo quando nós retornássemos em casa. Então, me lembrei da época em que os meios de comunicação eram precários, e nesse tempo um filho sai de casa, às vezes, para estudar ou trabalhar longe. Hoje a gente faz videochamada, a gente está sempre próximo, mas nessa época os pais clamavam por notícias, e elas demoravam a chegar ou eram notícias muito imprecisas, até o dia em que alguém que estava junto com seu filho volta e dá aquelas boas notícias sobre, olha, o menino está bem, está estudando, está assim, mandou um abraço para você e por aí tá. Esse é um sentimento paternal. É assim que nós nos sentimos em relação aos nossos filhos. É o sentimento de alguém que tem um interesse pelo outro nas suas mais diversas áreas. Quando você tem interesse por uma pessoa, quando você sente alguma coisa por aquela pessoa, você busca notícia cotidianamente. Eu falo com meu filho todo dia. Todo dia eu mando peço a ele, pergunto a ele, você dormiu bem, você comeu bem, você está aprendendo, você está se movimentando, você está interagindo, como que está a sua vida? Todo santo dia. Então, esse sentimento é um sentimento paternal. É o sentimento de um pai para um filho. E Paulo está agindo aqui, como eu já falou em outros textos, como um pai espiritual. Ele plantou a semente. Agora ele quer cuidar para que essa semente cresça. Ele tem preocupações de como essas pessoas estão. Ele viu que eles tomaram atitudes radicais. Eles largaram os ídolos. Eles romperam laços históricos. Eles romperam laços sociais, eles abraçaram a fé em Cristo Jesus, eles passaram a acreditar em tudo que significa o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo agora tem um olhar para essas pessoas como alguém que ele precisa cuidar, tratar. E ele tem então esse nível de preocupação. E quando Timóteo volta, provavelmente ele se sentiu aliviado,
porque a despeito da sua saída prematura dessa cidade, aquelas pessoas continuavam firmes em seus propósitos espirituais e continuavam unidos uns aos outros. Eu tenho falado um pouco disso aqui. Eu tenho falado sobre a necessidade de nós assumirmos uma postura uns com os outros, a postura de pais espirituais. É aquele momento que nós saímos da ideia da irmandade, embora ela prevaleça entre nós, e passamos a ser cuidadores uns dos outros. Passamos a olhar para outra pessoa como a necessidade de cuidado. É aquele momento em que, quando o adolescente chega aqui na igreja, e você recebe ele aqui, você aperta a mão dele, você olha para ele e pensa: eu preciso cuidar dele, porque talvez os pais dele não estejam aqui na igreja. E eu preciso passar para essa pessoa, para esse jovenzinho, o que é a imagem de um homem bíblico. E a mulher faz isso com a adolescente. E todos nós temos aquele olhar paternal e devemos ter aquele olhar paternal para aquelas pessoas que se chegam à igreja do Senhor Jesus e que são batizadas e que são novas na fé. E aquele olhar que é o olhar do cuidado. Eu preciso ensinar alguma coisa para essa pessoa. E esse é o tema que eu quero trabalhar com você hoje. Baseado nesse texto, eu quero dar a você algumas características de um pai espiritual, como foi o apóstolo Paulo para essa pessoa. Primeira característica de um pai espiritual é que ele se alegra com a fé dos seus filhos. Ele tem no seu coração essa alegria em ver como as coisas estão acontecendo na vida dos seus filhos. Então o verso 7 diz assim: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a respeito por sabermos da fé de vocês. Provavelmente o apóstolo Paulo mandou Timóteo para pedir conta da vida dessas pessoas. Que isso é uma coisa importante no processo discipulado. A prestação de contas. É quando você chama a pessoa e olha nos olhos dela e pergunta: o que você está fazendo da sua vida espiritual? Aonde você estava no dia tal que você não estava na presença do Senhor? Por que eu não tenho visto você na igreja de Cristo? Muitas vezes o membro da igreja ele pensa assim: isso é uma tarefa do pastor da igreja. Não. Essa é uma tarefa sua, membro desta igreja. Chamar para junto, cobrar, exortar, prestação de contas. E quando você vê, a partir de uma exortação ou de uma prestação de contas, uma reação espiritual positiva, você vai se alegrando com o crescimento daquela pessoa. O ministério de Paulo, nessa segunda viagem missionária, foi intercalado por tempos difíceis e períodos de muita perseguição. Você vai ver do capítulo, a gente está estudando Atos, vai ver isso. Quando a gente chegar aí, você vai ver dos capítulos... Desculpa, gente, eu estou até confundindo. A primeira viagem missionária foi de manhã cedo, tá? Quando a igreja de Tessalonicense foi plantada, Paulo provavelmente já estava na segunda viagem missionária. Então, quando a gente chegar na segunda viagem missionária, você vai ver como que ela foi tribulada, como ela foi recheada de perseguições. A gente vai ver isso em Atos, dos capítulos 16 a 18. Desde que ele entra em Filipos, na primeira cidade da Macedônia, passando por Tessalônica, Bereia, Atenas e depois chegando a Corinto, a vida de Paulo foi muito difícil. E Paulo e seus companheiros estavam passando por uma forte angústia, uma dificuldade emocional, uma grande perseguição externa. E a combinação dessa angústia interna com a perseguição externa eram dois fatores que pressionavam tanto Paulo, que ele chega a dizer nessas cartas, aqui em 1 Tessalonicenses, que ele queria muito saber dessas pessoas, porque ele não aguentava mais. Às vezes a gente lê o texto bíblico e acha que está tudo bem com o cara, mas ele está passando uma angústia muito grande. Então ele tem problemas de fora e problemas de dentro.
Então havia um sofrimento interno muito grande no coração de Paulo. E isso pode explicar um pouco essa alegria em saber que essas pessoas estavam em Cristo, como é que ele reage com uma alegria indizível, porque a angústia era muito grande. E quando Timóteo volta com as boas notícias a respeito da fé e do amor deles e do desejo de ver Paulo, isso anima o coração de toda a equipe, isso alegra o coração de toda a equipe. Agora o alívio é tão grande que é como se ele entrasse no coração de Paulo um sopro de vida, uma espécie de rejuvenescimento de coração. Por isso que ele vai falar aí no verso 8, pois agora nós vivemos com a notícia. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu estava tão angustiado, eu estava quase que deprimido, eu não estava conseguindo ir para diante com a missão que eu tenho nas mãos, eu parei aqui em Corinto, eu travei aqui. Enquanto isso não fosse dissolvido, enquanto eu não soubesse que vocês estavam bem, eu não conseguiria andar mais. E quando eu soube das notícias dadas por Timóteo, é como se vida tivesse entrado dentro de mim. Essa é a alegria, meus irmãos, de um pai espiritual. Às vezes a gente está com o coração apertado com os nossos problemas pessoais. Aí vem lá uma pessoa que você tem discipulado, que você tem pedido prestação de contas, que você tem orado por ela e diz para você assim, nossa, como você tem edificado a minha vida, eu tenho vencido obstáculos. Com toda a dificuldade que a gente tem no nosso coração, se reanima novamente. O pai espiritual se alegra em ver que seus discípulos estão superando dificuldades e permanecendo firmes na fé. Paulo está alegre com a firmeza e com a segurança espiritual dessas pessoas. E isso deve ser a alegria de todos nós. Nós não devemos nos alegrar apenas com o batismo de uma pessoa. Não é legal no dia do batismo? A gente aplaude, a gente joga bola lá de cima, a gente fica feliz porque batismo é resultado, batismo é fruto, batismo é colheita. Então a gente olha para isso com muita alegria. Mas a gente não devia se alegrar só com o dia do batismo de uma pessoa, mas com toda a trajetória espiritual dessa pessoa. Irmãos, presta atenção numa coisa, isso não é um trabalho do pastor exclusivamente, isso é um trabalho do corpo de Cristo, de toda a igreja. Se toda a igreja tem essa visão e faz o seu trabalho, gente, pode acreditar numa coisa, vai nos faltar lugar para pôr gente dentro dessa igreja, e gente com qualidade espiritual, porque a gente também não quer gente aqui dentro rodando de igreja, para lá e para cá, insatisfeito aqui, sabe que a gente não consegue reter. Nós queremos gente com qualidade espiritual aqui dentro. Mas isso é um trabalho de toda a equipe da igreja, de todas as pessoas da igreja. Então nós devemos nos alegrar não é só no dia do batismo, mas como aquela pessoa está caminhando. Dificilmente um crente vai ter essa alegria se ele não estiver caminhando com alguém. Você não vai experimentar isso, talvez você nem saiba direito do que eu esteja falando, porque você nunca teve essa experiência de caminhar com uma pessoa, de ensinar a fé cristã a uma pessoa. O discipulado traz muitas alegrias aos nossos corações, principalmente em momentos difíceis até para nós mesmos. Quantas vezes, em dias de angústias, em dias de tristezas ministeriais, eu fui reanimado porque alguém disse assim, pastor, o seu ministério fortaleceu a minha vida. E aí você parece que tira o foco de você mesmo e você sente uma alegria indizível pela vida e o progresso da outra pessoa. Toda a angústia da oposição foi diluída pelo relatório de Timóteo. Eu creio que Paulo deu um forte suspiro e disse, louvado seja o Senhor por essas pessoas. Depois ele, reanimado, ele deve ter pensado, agora vamos continuar. E o pau quebrou lá em Corinto. Você conhece a carta do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, mas já com outro espírito, porque agora ele foi reanimado por ver o progresso daquilo que estava acontecendo na cidade de Tessalônica. Então, a primeira coisa de um pai espiritual é a alegria que ele sente ao caminhar com alguém e ver como essa pessoa está
se desenvolvendo com o Senhor. Segunda característica de um pai espiritual é que ele se regozija também, é um alinhamento dos versos anteriores, esse texto aqui é muito parecido, com o progresso dos seus filhos, né? Primeiro, ele se alegra com a firmeza e com a fé, mas ele se alegra também com o progresso dos seus filhos. Então, ele vai dizer no verso 9, como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Olha o que Paulo está falando, não é? Paulo estava imensamente grato a Deus pelo avanço espiritual dessas pessoas. E vale lembrar que essa igreja se tornou exemplo para toda a região da Macedônia. A maneira como eles aceitaram o evangelho e como eles se posicionaram em Cristo foi um exemplo para todas as igrejas da Macedônia. Então Paulo estava feliz. No capítulo 1, no verso 3, ele fala de alguns aspectos fundamentais da vida cristã presente na vida deles. Ele vai dizer assim, ó, lembramos constantemente diante do nosso Deus e Pai do trabalho de vocês que é resultado da fé, do esforço que é motivado pelo amor, da perseverança que é proveniente da esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. São coisas importantes. Isso era tão significativo para Paulo que a linguagem e os esforços humanos eram inapropriados para retribuir a Deus toda a bondade que Deus estava dando a ele na vida dessas pessoas. Olha que coisa interessante. A alegria de Paulo não era porque uma oração pessoal foi respondida. A alegria de Paulo não foi porque ele conseguiu um bem material. Ele estava imensamente grato a Deus pelo que Deus estava fazendo na vida daquela pessoa. E ele vai usar uma fala que vai lembrar o Salmo 116. Coloca para nós aí o Salmo 116, verso 12, e vê se essa fala não é parecida com o que Paulo diz aqui no texto do verso 9. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Esse é o pensamento de Paulo. Só que no caso de Paulo, a sua gratidão era tão grande, coloca lá de novo em Tessalonicenses 3:9, quando ele diz assim, como podemos ser suficientemente gratos a Deus em relação a vocês, por toda a alegria que nós temos diante dele, por causa de vocês. Essa palavra aí, ser suficientemente gratos, na tradução da NVI, algumas outras traduções talvez falam assim, como podemos tributar ao Senhor. Tem alguém com essa tradução aí? Com a palavra tributar, talvez na sua tradução esteja essa palavra tributar. Essa é a ideia de Paulo. Como que ele poderia? A ideia de Paulo é o seguinte, eu tenho uma dívida com o Senhor de alegria. Deus foi tão bom com essas pessoas que como eu posso agora pagar esse dividendo? Como que eu posso sanar essa dívida por esse benefício que eu recebi do Senhor? E como eu disse, não se trata de uma bênção particular, não se trata de uma bênção material, saúde ou emprego, mas da alegria de ver discípulos progredindo em Cristo Jesus. Gente, pensa nisso. Quantas vezes, não estou dizendo que isso é errado não, tá? Não me interpreta mal. Você abre uma boca desse tamanho para dizer como Deus tem abençoado a sua vida pelas coisas que estão dando certo. Amém ou não, irmãos? Você já fez isso, Vitor? Dia 20, estou orando pela sua vida. Dia 20 nós vamos dar pulos de alegria. Amém ou não, irmão? Amém, Marane? Quantas vezes você diz isso? Senhor, Deus é tão bom comigo, que as coisas dão certo, que Deus está te abençoando. Quantas vezes você já deu essa mesma graça a Deus, dizendo para ele, Senhor, louvado seja o teu nome pela edificação de uma pessoa que eu estou plantando a semente do Evangelho? Quantas vezes você já sentiu alegria e disse que Deus está abençoando você porque você está discipulando alguém, está vendo progresso espiritual na vida da pessoa? Paulo não está agradecendo, Paulo não se sente endividado com Deus porque Deus deu casa própria a ele, ou porque Deus ajudou ele a comprar um carro, ou porque Deus ajudou nas finanças dele, nos negócios dele. Paulo está dizendo, Senhor, eu tenho uma dívida com o Senhor, porque o Senhor está edificando a vida dessas pessoas. Louvado. Isso é só pai espiritual que pensa assim.
Isso é uma coisa paterna. É o amor pela outra pessoa. É o desejo de ver o crescimento da outra pessoa. Amados, isso traz um regozijo enorme para nós. Nós achamos que a nossa alegria só pode vir de orações respondidas sobre pedidos pessoais, mas, na verdade, a vida cristã é composta de várias alegrias, dentre as quais ver vidas sendo edificadas em Cristo. Isso é uma alegria muito grande. E nós temos que buscar um pouco disso, dessa alegria espiritual. Nós não podemos reduzir a nossa alegria às respostas materiais que Deus está nos dando e que muitas vezes nós nem respondemos à altura nenhuma a Ele. Conversa fiada. A gente nem responde à altura para Ele. Se Deus reduzisse o tanto de coisa, de benefícios que nós damos, que Ele nos dá, ao que nós devolvemos para Ele, nós seríamos todos muito pobres. Você tem noção disso? São poucas as pessoas que pegam seus rendimentos e dizem assim: Deus me deu esse montão, eu vou dar um montão para Ele também. Normalmente as pessoas vão lá e pegam o mínimo, essa tampinha aqui, ó, e diz para Deus, e diz: olha como o Senhor me ama e olha como eu estou devolvendo para Ele. É assim que funciona. E se Deus pegasse assim: meu filho, eu vou fazer o seguinte, você está tão grato comigo que eu vou transformar tudo que você ganha no que você me dá, proporcionalmente. Aí você ia sentir o negócio. Mas a alegria não vem só disso. Existem alegrias que são espirituais. E as alegrias espirituais em ver gente sendo edificada em Cristo Jesus. Irmãos, eu tenho sentido tanta alegria nas quintas-feiras nessa igreja, que eu estou me lixando para o que o Satanás está fazendo. Eu tenho sentido tanta alegria em ver pessoas aqui. Eu quero convidar você, aliás, se você vir quinta-feira, eu já vou logo dizendo para você, essa classe aqui de baixo, não venha para ela. Ok, Marina? Não venha para essa casa. Essa casa já está hiperlotada. Não venha para cá. Desce para a classe do Ricardo, também já está ficando muito cheia. Né? Mas tem a sala ainda cabe, que agora é o Vitor e a Marane que vai assumir a partir da quinta-feira, certo? Vai para a classe do Jefferson e da Paloma, que é outra classe que está bombando também, mas ainda cabe bastante gente lá. Os jovens, a gente já não sabe mais o que faz com eles, porque só cresce, só cresce, só cresce. É uma alegria ver isso. As pessoas desejando estar com o Senhor. São alegrias espirituais. Então, nós precisamos buscar aquilo que é uma alegria do reino para a nossa vida. E Paulo está dizendo assim: Senhor, eu tenho uma dívida com o Senhor. E a dívida está relacionada ao que representa essas pessoas entre nós. No capítulo 2, versos 19 a 20, Paulo já havia falado que eles eram a sua glória e a sua alegria. Uma glória e uma alegria no presente, e uma glória e uma alegria que seria na eternidade. Por último, em terceiro lugar, pais espirituais querem estar juntos com seus filhos. É uma caminhada contínua. Então aí no verso 10, Paulo vai dizer: noite e dia, com perseverança. Observe que ele usa palavras, irmãos, e na construção original isso é mais forte. Ele quer mostrar a intensidade e a quantidade de tempo e de intensidade envolvida nesse processo. Então ele vai dizer: noite e dia, com muita perseverança, nós oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta na sua fé. Olha que palavra maravilhosa. Paulo está dizendo: eu peço a Deus todo dia: Senhor, me dá a oportunidade de voltar lá, porque eu sei que tem coisa faltando para que meu irmão cresça. Versículo 10, Paulo vai orar então constantemente, noite e dia, com intensidade, com perseverança, com o propósito de ir lá e suprir a falta. Então, o propósito de Paulo é afetivo. Ele quer estar com esses irmãos e viver a alegria da comunhão com Cristo. É um propósito afetivo. A gente quer estar junto. Aqui a gente quer celebrar junto. O que a gente está tentando construir aqui nas quintas-feiras, por isso que eu tenho dito às pessoas assim: não venha para cá na quinta-feira pensando que você vai sair daqui
cheio de ensino teológico. Não é o propósito da quinta-feira. Você quer aprender teologia? Tem que vir aqui no domingo, 9 horas da manhã, e ir para a classe do Ricardo. Ricardo é seminarista da Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É um cara que é aluno do Luiz Saião. Você tem uma noção? É verdade? Eu tenho até medo de pregar na frente do Ricardo. Ele é aluno do Luiz. Você tem noção de quem é o Luiz Saião? É um professor batista hebraísta, coordenador da equipe da NVI. É professor do Ricardo. Quer aprender teologia na sala aqui de baixo. Agora, você quer viver comunhão, ler Bíblia junto, ok? Você quer viver comunhão, você quer ler Bíblia junto, você quer formar relacionamento cristão, você quer ter momento de regozijo, aconselhamento, pastoreio ali junto com o pequeno grupo, é no pequeno grupo. Isso é o pequeno grupo, é o que nós estamos tentando construir. Essa coisa da família espiritual. As pessoas se conectam como uma família espiritual. E é isso que Paulo está querendo. Ele quer voltar para ter essa alegria. Então, o propósito dele, primeiro, é afetivo. Mas o propósito também dele é pedagógico. Ele quer ensinar essas pessoas, ele quer discipular essas pessoas. Então, o verbo usado aqui, que Paulo usa para falar dessa questão de suprir a fé, era um verbo muito usado naquela época para falar do ensino infantil, que às vezes estava incompleto e que alguém precisava ensinar essa criança para que ela amadurecesse, que ela chegasse à fase adulta de uma forma madura. Então, a pessoa ia lá para restaurar aquilo que precisava para o bom funcionamento do amadurecimento daquela criança, que se tornaria um adolescente, um jovem e, posteriormente, um adulto. Esse é o trabalho do discipulador, o trabalho de um pai espiritual. Você já tem quantos anos de igreja? Sabe o que o apóstolo Paulo não, mas o escritor de Hebreus diz sobre isso? Vocês já deviam ser o quê? Mestres. Não é isso que ele fala? O escritor de Hebreus diz lá, escreveu, vocês já deveriam ser mestres. Mas parece que ainda necessita que seja ensinado o leite espiritual. Olha esse menino chegando aí. Esse aqui eu peguei ele ali, andando de skate. Segunda-feira, esse aqui, ó. O que eu falei para você, né? Onde que é seu lugar segunda-feira? Aqui, de joelho no chão. Meu discípulo, isso aí eu estou treinando, ele vai se dar bem, nós vamos mandar ele lá para o PV, você vai ver. Você está entendendo como é que funciona? Então, o que Paulo está entendendo aqui? Nós precisamos caminhar com essas pessoas para que elas se tornem maduras. Esse é o trabalho do discipulador. Gente, nós estamos na fase já de ser mestres. Muita teologia, muito ensino, muitos anos de igreja. É para discipular. E o trabalho é de pai espiritual. Ele quer cuidar da fé de outro para que ele se torne maduro em Cristo Jesus. Você quer que os nossos adolescentes não se desviem do Senhor? Começa a fazer isso que eu fiz aqui. Como é que está a sua vida, meu jovem? Onde você estava que eu não te vi aqui? Chama para perto de você. Chama para você discipular ele. Você não vai perder um jovem dessa igreja. Você não vai perder um adolescente dessa igreja. O que a gente não pode fazer é ficar vendo eles extraviando e, pois é, olha lá, puxa vida, olha lá. Nós temos um papel de edificadores de fé. Então esse é o trabalho do discipulador. É um trabalho maravilhoso, e o trabalho dessa equipe missionária foi um trabalho maravilhoso. A igreja de Tessalônica, ela precisava aprender essas coisas, ela aprendeu a fazer isso e se tornou exemplo em todas as igrejas da Macedônia. Nós temos a oportunidade de aprender e colocar em prática com muito mais liberdade, visto que nós vivemos num país livre, onde nada além de nós mesmos nos impede de sermos uma bênção para outra pessoa. Como é que a gente amarra isso? Ok? Eu quero concluir encorajando você a experimentar uma mudança de pensamento e uma mudança de atitude. A vida cristã ela é muito mais ativa do que passiva. Às vezes você pensa assim, poxa, pastor, eu já sirvo lá na igreja, eu venho aqui, toco uma música, eu
mexo com instrumento, eu fico na introdução, bacana. A igreja precisa de gente para trabalhar. A gente chama isso de treliça, de estrutura da igreja. Ela precisa existir e somos nós os responsáveis por isso. Mas existe uma parte da igreja que é a videira, que é onde nós ensinamos pessoas, é onde nós discipulamos pessoas, é onde nós trabalhamos juntos com as pessoas. E isso é papel de todos nós. É uma mudança de atitude, uma virada de chave. Pessoas não podem entrar e sair da nossa igreja sem ser cuidadas pelas pessoas. Não pense que isso é trabalho de um pastor só. Isso é trabalho de todo crente, é missão de todos nós. A vida cristã é mais ativa do que passiva. Deus nos deu um espírito de comunhão, um espírito de edificação mútua. Quantas vezes Paulo escreveu isso? Edificai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, amem uns aos outros, fortaleçam uns aos outros. É um trabalho de todos nós, que vai para além de reuniões coletivas. Mas é quando a gente começa a chamar as pessoas para perto de nós. E começamos a tomar essa atitude de pais espirituais. E vamos viver a alegria de ver pessoas se firmando, a alegria de ver pessoas progredindo. E o resultado disso é o desejo de viver junto como comunidade cristã. Então a minha oração é que a gente coloque isso em prática para a glória do nome do nosso Deus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém?